E aí agora, falando um pouco mais sobre o perfil do cliente e a diferença entre o shopper e o consumidor. Então, assim, basicamente, o shopper é aquele que compra um produto ou uma marca, mas não necessariamente é ele que será o consumidor, ou seja, uma mãe compra uma fralda para o filho, ela é a shopper, porém, não será ela que vai utilizar a fralda, vai ser o filho, a criança. Então, o filho é o consumidor. Mas é claro que vai ter algumas vezes que o shopper é o consumidor. Por exemplo, se eu for numa farmácia e for comprar um desodorante, para mim, vou ser tanto o shopper, porque eu vou estar comprando o produto, mas eu também vou ser o consumidor que consome aquele produto ou marca. Então, essa é basicamente a diferença. Então, tem horas que o shopper, todo consumidor é um shopper, mas nem sempre o shopper é o consumidor. Então, é basicamente essa a diferença. Então, quando o shopper, basicamente, ele tem ali algumas atitudes. Ele vai avaliar o custo-benefício e o benefício do produto. Então, se é vantajoso comprar, quais são as vantagens de eu pagar um pouco mais caro em tal produto em relação ao outro. E, obviamente, ele compra para si próprio ou para a família. E aí, como eu falei ali, crianças não são shoppers, apenas consumidores, porque quem compra é o pai ou a mãe. E o consumidor é aquele que tem duas atitudes. Ele tem uma perspectiva individual do produto, ou seja, eu vou comprar aquele produto que eu gosto, que eu já tenho uma relação com o produto, e obviamente eu vou avaliar a performance também desse produto. Eu não vou querer comprar um produto ruim que eu mesmo vou usar. Então eu vou avaliar se aquele produto é bom, se está num preço bacana e tudo mais. E aí o perfil do shopper, né, das farmácias do Brasil, né, eu sempre falo, né, que a mulher, ela compreende na maior parte do nosso público, então ali, mais de 60% dos shoppers são mulheres, com a idade média ali de 36 anos, e que normalmente elas fazem ali, né, o shopper em geral, no caso, eles fazem ali 3 visitas ao mês na farmácia. Os idosos até vão um pouco além disso, principalmente às vezes precisa ter algum medicamento recorrente e tudo mais. Então, por isso que é muito importante a gente criar esse vínculo com o nosso cliente. Porque imagina, se cada cliente, em média, vai 3 vezes ao mês em uma farmácia, né, então a gente tem que aproveitar para cada vez que ele for otimizar ainda mais a compra dele, fazer com que ele lembre de necessidades enquanto ele está ali na loja. E ali mais de 80% são de classes B e C, então por isso que é muito importante trabalhar a precificação, ter um preço competitivo no mercado, que é muito importante. Todo mundo hoje olha, né, querendo ou não, a gente sabe, se quando um produto está ali na prateleira, a gente entende que aquele produto está caro, então a gente não vai comprar. Então, se o cliente tem essa percepção também, não é só quem hoje, né, não é só quem trabalha na farmácia, mas quem está ali comprando também já tem uma noção, ó, isso aqui na farmácia tal está R$5 mais barato, R$3 mais barato. Então, assim, a gente tem que também entender o nosso perfil de cliente, que demoram ali, em média, 12 minutos, até, então, ou seja, não é um tempo muito longo, às vezes até menos, né, porque boa parte das pessoas estão naquela correria, né, do dia a dia. Então, a gente tem que primeiro, ter um atendimento ágil, não fazer com que o nosso cliente espere por muito tempo, né, em filas. Então, é algo que eu sempre indico para as nossas lojas, quando tem o balcão lá no fundo da farmácia, mas tem também o caixa. Então, assim, não fazer que o cliente enfrente 2 filas, vamos dizer assim, né, que ele tem a fila lá para ser atendido no balcão e tem a fila para o caixa. Então, se tentar otimizar isso da melhor forma possível, talvez com uma pré-venda para já agilizar, né, ali no balcão, para já agilizar lá no caixa. Então, tudo isso é muito importante. E como eu falei, mais de 70% escolhem a farmácia pelo preço, ou seja, as pessoas hoje têm essa noção de onde está o produto mais barato. Elas pesquisam, as pessoas, principalmente com a internet, muitas farmácias têm, né, o catálogo de produtos em sites, em aplicativos. Então, tudo isso o cliente já entende e já sabe quais são, se aquele produto está caro ou não. Então, assim, a gente tem que tentar ser competitivo, é claro, buscando ali uma questão de você ter esse produto, né, na sua farmácia, mas de forma que o seu cliente compre, que seja atrativo para o seu cliente.